Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nessa noite, de quinta-feira, nós estamos aqui para poder termos mais um culto, um estudo da palavra do Senhor, onde nós vamos estar aqui meditando nas coisas do Senhor. Você que está conosco, seja bem-vindo, que Deus possa falar no seu coração nessa noite, que Deus possa mostrar as bênçãos dele através da palavra dele para você, que você possa ser abençoado nessa noite. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, muito sério, que é a respeito dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que temos passado por momentos difíceis, por momentos muitas vezes complicados, mas sabemos que isso tudo que está acontecendo é exatamente para cumprir a palavra do Senhor. Quando nós vemos aqui a palavra do Senhor, quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos ver que tudo o que está acontecendo no mundo inteiro é exatamente o cumprimento da palavra do Senhor. Então, nessa noite, nós vamos meditar, nós vamos estudar um pouco a respeito desses sinais da vinda de Jesus. Eu creio que não vai dar para falar tudo hoje, porque senão ficaria um vídeo muito longo, mas nós provavelmente vamos dividir em duas partes. Então você que tem a oportunidade de estar anotando, que você possa fazer isso. Se você não tiver condições de anotar, às vezes vai ser falado rapidamente, depois você vai poder olhar lá no YouTube, pausar e anotar as coisas que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu fico muito feliz de saber que os sinais da palavra de Deus eles estão se cumprindo. Os sinais da palavra de Deus, todos os sinais estão se cumprindo. Então, meus queridos, é importante nós pensarmos nisso, que Jesus ele está voltando e ele mostra, através dos sinais que nós temos vivido, ele mostra que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento, pedindo a Deus para nos abençoar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele possa me usar para que possamos falar sobre coisas tão importantes do reino de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez na Tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Queremos pedir nessa noite que o Senhor venha nos abençoar, que através da Tua palavra possamos, Senhor, meditar nas coisas que têm acontecido no mundo. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer pela oportunidade que temos de falar para tantas pessoas a respeito das coisas do Teu reino. Eu quero te agradecer por cada irmão e cada irmã, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor possa falar no coração de cada um, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, para que possamos acordar, ó Pai, para aquilo que está acontecendo no mundo. Deus querido, que o Senhor possa me usar nessa noite como um vaso de bênção, como um canal de bênção para os Teus filhos. Que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para falar a respeito das coisas que são eternas. E que o Senhor possa me abençoar com toda a sorte de bênção. Abençoa também o Teu povo para que possa ouvir a Tua palavra, para que possa compreender. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de falar conosco. E que possamos ser abençoados e fortalecidos. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então eu gostaria nessa noite que nós pudéssemos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu gostaria de ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane,
porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus, ele está ali saindo do templo, junto com seus discípulos, e de repente eles querem ver, eles querem mostrar para Jesus a estrutura do templo. Olha como o templo é maravilhoso, como o templo é suntuoso, como o templo ele é grandioso. E Jesus então diz para eles, olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Na verdade eu te digo, eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nesse primeiro diálogo de Jesus, ele está falando com seus discípulos a respeito da destruição de Jerusalém e do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, onde Roma invadiu Jerusalém, queimou as portas, destruiu o templo, e Jesus então estava falando sobre isso. E aí quando nós lemos no versículo 3, fala que Jesus estava ali assentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos chegaram para ele perguntando para ele a respeito de quando iria acontecer essas coisas, que sinais haveriam de ter para que essas coisas pudessem acontecer. E aí quando Jesus fala com eles, Jesus começa a falar a respeito dos sinais que haveriam de acontecer. E uma coisa importante que nós precisamos entender é que a volta de Jesus, e aqui Jesus estava falando especificamente da sua volta, a volta de Jesus, ela acontecerá em 2 momentos distintos. E é bom a gente entender isso para que a gente possa entender o que está acontecendo com os sinais. Num primeiro momento, Jesus voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. É o que nós conhecemos por arrebatamento da igreja. Ou seja, os sinais que Jesus descreve, eles vão preceder, vão anteceder ao arrebatamento da igreja. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais, porque através desses sinais nós vamos ver a proximidade do arrebatamento da igreja. Então, a volta de Jesus ela se dá primeiro com o arrebatamento da igreja, e depois Jesus virá conosco para reinar no milênio. Então nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas confundem a respeito da volta de Jesus. Jesus virá sim em 2 etapas. A primeira de maneira invisível, nas nuvens, onde nós vamos encontrar com ele. E a segunda parte, depois da grande tribulação, no milênio, é que nós vamos voltar com Jesus para reinar com ele sobre a terra. Então, que isso seja bem claro para os irmãos, para que possam ver que isso é muito importante nós aprendermos. Quando alguém perguntar para você, você vai entender que a primeira parte da volta de Jesus é o arrebatamento. A segunda parte, nós viremos para reinar com ele no milênio. Muito bem. Então, nós vamos ver, nós vamos falar a respeito dos sinais que Jesus ele deu aos seus discípulos, e por consequência esses sinais também servem para os nossos dias.
Então, uma coisa importante nós entendermos é que Jesus ele fala, né, mais adiante nesse capítulo 24, que até então ele, como homem, não sabia nem o dia e nem a hora que essas coisas iriam acontecer, ou que esse dia iria acontecer. Ele estava aqui como homem, e como homem ele não sabia, e ele diz que ninguém senão Deus, né, senão o Pai, sabia do dia e da hora. Mas que nós devemos ficar atentos são aos sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Todos nós esperamos o arrebatamento da igreja. Todos nós pedimos ao Senhor que venha buscar a sua igreja, né? E nós estamos incluídos nesse momento em que as pessoas vão ser arrebatadas pelo Senhor. E aí nós precisamos começar a prestar atenção nos sinais da vinda de Jesus para nos arrebatar. Então eu gostaria de começar falando sobre esses sinais, onde Jesus diz no versículo 4 o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Isso quer dizer que se nós não prestarmos atenção na palavra de Deus, corremos o risco de ser enganados. Mas Jesus nos alertou sobre isso, né, que nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados. E aí ele diz o seguinte: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que quer dizer isso? Esse é o primeiro sinal que antecede o arrebatamento da igreja, que antecede a volta de Cristo nas nuvens para nos buscar. O que quer dizer, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos? Isso quer dizer que muitos virão tentando ocupar o lugar que é de Jesus. Muitos vão tentar ser impostores e vindo em nome de Jesus, ou seja, se disfarçando como se fossem Cristo para tentar enganar o povo de Deus. Muitos virão em nome dele ou como se fossem os seus representantes para poder enganar as pessoas. E quando nós lemos esse texto, quando nós vemos esse sinal, nós vamos observar que muitos serão enganados por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas pessoas que não conhecem a Deus, até bem intencionados ou até com o desejo de realmente conhecer Jesus, mas por não conhecer a palavra de Deus, eles acabam sendo enganados, porque muitos vão dizer que são Cristo, que vem da parte de Cristo, mas para enganar. Porque Jesus é único, Jesus é insubstituível, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Ninguém pode tomar o lugar do Senhor Jesus. Mas Jesus fala que eles deveriam tomar cuidado porque muitos viriam em nome dele dizendo que era o Cristo e seriam enganados. Meus queridos, a única maneira de não sermos enganados por falsos cristos é exatamente conhecermos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai nos revelar Jesus. Ela vai revelar para cada um de nós quem verdadeiramente é Jesus. Certa vez, Jesus pergunta para os seus discípulos, olha, quem que eles dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, eles dizem que o Senhor é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos ser enganados, porque Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu na cruz, aquele que se doou por nós, aquele que se entregou por nós. Nenhuma outra pessoa, ele deu a vida por outra pessoa para que toda a humanidade fosse salva. Nós tivemos muitos mártires durante a história do mundo.
muitas pessoas que morreram em favor de alguma causa, em favor de alguma pessoa, mas nunca ninguém morreu em favor de todos. E Jesus morreu em favor de toda a humanidade. E é por isso que ele é inconfundível. Então, quando vier alguém dizendo que é o Cristo, né, e nós vemos alguns exemplos, Henri Christ e outros exemplos, dizendo que são Cristo, são mentiras. Né? Essas pessoas, elas falam mentira, porque Jesus, ele é único e não tem como alguém substituí-lo, porque a obra de Jesus, ela foi insubstituível. O segundo sinal que nós vemos, né, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, no versículo 6 diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O segundo sinal que nós vemos é guerras. E uma coisa interessante, que no século XX, né, que foi até no ano de 1999, no século XX, foi conhecido, foi caracterizado por ser o século da guerra, ou das guerras, onde, prestem bem atenção nesse dado, onde 70 milhões de pessoas eles foram contados como mortos, como feridos e como desaparecidos por causa das guerras. Então, no século passado, né, o século XX, 70 milhões de pessoas foram atingidas diretamente pelas guerras, entre mortos, feridos e desaparecidos. E uma coisa que nós precisamos entender quando Jesus fala a respeito de guerras e rumores de guerras, nós precisamos entender que existem guerras de país contra país, né? Nação contra nação, que é uma nação lutando contra outra nação, um país lutando contra outro país, mas existem também as chamadas guerras civis, que é uma guerra dentro do próprio país, chamada guerra civil. E muitas vezes nós vemos pessoas do próprio país lutando entre si, né, civis contra militares, para que possam estar lutando por alguma causa. E essas guerras têm matado milhões e milhões de pessoas. Nós vemos que existem países, principalmente na África, principalmente em alguns lugares da Europa, onde as pessoas estão matando umas às outras dentro da própria nação por causa de uma guerra civil. No Brasil nós vivemos uma guerra civil não declarada, onde pessoas, centenas e milhares de pessoas morrem todos os dias por causa dessa guerra civil. Então, meus queridos, a guerra, né, nação contra nação, reino contra reino, é um dos sinais, né, mais um dos sinais que Jesus disse que aconteceria. O mundo, ele vive sob uma pressão muito grande. Quando nós olhamos, né, os noticiários, quando nós pesquisamos, nós vemos que existem armamentos que podem acabar com o mundo inteiro em uma hora. Existem armamentos hoje que podem acabar com o mundo inteiro em uma hora. E o mundo vive sob essa tensão de que a qualquer momento pode explodir uma guerra. É os Estados Unidos contra a China, é os Estados Unidos contra os países do Oriente, né? A Coreia do Norte ameaçando. Então nós vivemos num momento muito tenso no mundo, onde a qualquer momento pode surgir uma guerra mundial, onde milhões de pessoas poderiam morrer. Por quê? Porque os armamentos que são usados hoje, eles são armamentos de última geração, onde podem matar milhões de pessoas em questão de minutos. Mas esse é um sinal, né, ou mais um sinal que Jesus falou que aconteceria. E uma coisa importante, né, que nós vemos aqui, Jesus fala que
é mister que isso aconteça, ou seja, é necessário que isso aconteça. Por quê? Para que a palavra de Deus ela possa ser cumprida de acordo com o qual ela foi escrita. Então é necessário essas coisas acontecerem. E Jesus mesmo falou o quê? Mas ainda não é o fim. Essas coisas estão acontecendo, né, vão acontecer, mas ainda não é o fim. E aí Jesus, né, conversando lá com seus discípulos, ele fala, né, a respeito, no versículo 9, ele fala então, ele entra no assunto que fala a respeito da destruição de Jerusalém. Então ele alterna até o versículo 7, ele fala sobre os sinais antes do arrebatamento. No versículo 8, ele fala que é o princípio das dores, e no versículo 9 ele fala sobre a destruição lá de Jerusalém, do templo, que ele diz o seguinte: então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus estava falando para ele o seguinte: olha, vocês que são de Israel, vocês vão, a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser toda arrasada, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por momentos difíceis, né? Vocês vão ter momentos difíceis, vão perseguir vocês, vão atormentar vocês, vão matar vocês, e vocês serão odiados por causa do meu nome. Irmãos, praticamente todas as nações da terra, elas odeiam o povo judeu. Praticamente todas as nações da terra, eles odeiam o povo judeu. Por quê? Porque o mundo sabe que o Salvador, que o Messias, ele nasceria lá em Israel. Então Jesus fala com eles: olha, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Então quando chega depois, no versículo 10, ele fala a respeito de um outro sinal, né? Ele fala a respeito de fome. Olha só o que diz aqui. Versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. E eu estava dando uma pesquisada a respeito dessa questão de fome. Olha, meus queridos, que coisa interessante que nós vemos a respeito desse sinal. A crise econômica mundial, a crise financeira e a taxa de desemprego mundial, ela tem contribuído para que cada vez mais pessoas entrem na faixa chamada de extrema pobreza, ou abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais pobres, mais pessoas vão passar fome. Quanto mais pessoas entrarem na linha de extrema pobreza ou abaixo da linha da pobreza, mais pessoas vão passar fome. E quando nós falamos assim, né, nós costumamos a comentar: eu estou com fome, né? Muitas vezes nós falamos isso: eu estou com fome. Irmãos, nós não sabemos o que é fome. Fome significa não ter o que comer. Nós temos vontade de comer, é diferente. Fome é uma coisa, né? Fome é quando uma pessoa ela precisa se alimentar e ela não tem nada para se alimentar. Isso é fome. Nós, quando reclamamos: eu estou com fome, eu estou morrendo de fome, nós não sabemos o que é isso, porque nós temos vontade de comer e daí a pouco nós vamos ter alguma coisa para nós comermos, graças a Deus. Mas quando nós falamos de fome, nós estamos falando de pessoas que não têm absolutamente nada para comer. E eu estava dando uma olhada em alguns dados. Olha só que coisa terrível. Os dados da FAO, a FAO é a Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, ou seja, é um órgão respeitável, é um órgão que tem dados que são sérios. Eles mostram que
Olha só, prestem bem atenção nisso. 500 milhões de pessoas passam fome no mundo. Vocês já imaginaram isso, irmãos? 500 milhões de pessoas passam fome no mundo. Olha outro dado interessante dessa organização. 24 mil pessoas morrem por dia de fome ou subnutrição. Vocês já imaginaram o que são 24 mil pessoas morrendo por dia por causa da fome e da subnutrição? O que é subnutrição? É quando a pessoa não tem comida o suficiente e ela começa a perder as suas forças, ela começa a perder aquilo que ela tem que a mantém viva, né? Então a pessoa acaba, por subnutrição, ela acaba perdendo as suas forças e morrendo de fome. 24 mil pessoas por dia. Olha um outro dado muito interessante. 77% da população da Índia Central vivem em condições de extrema miséria. 77% da população da Índia Central, eles vivem em condições miseráveis, onde não tem comida. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que todos esses dados são dados da ONU, são dados sérios. Não é alguém que chegou e chutou um número, mas são dados que mostram que a fome é uma realidade no mundo. A fome é uma realidade na vida de milhões de pessoas. Isso é mais um sinal que Jesus falou. E com a fome vem a falta de condições de higiene, a falta de condições de saúde, a falta de condições mínimas necessárias para que uma pessoa sobreviva. E por isso é que tantas pessoas morrem de fome. Muitas pessoas morrem porque não tem nada o que comer. Então, meu querido, minha querida, vamos agradecer a Deus todos os dias, porque Ele tem nos dado aquilo de comer. Ele tem nos dado o nosso almoço, o nosso jantar, o nosso lanche. E nunca mais vamos falar, estou morrendo de fome. Nós não sabemos o que é isso. Mas o mundo, muitas pessoas no mundo, 500 milhões de pessoas no mundo, sabem exatamente o que é fome. E aí Jesus fala, né, que haverá fome. Depois ele diz o seguinte: não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Outro sinal são as pestes. Eu não preciso nem falar, nós estamos vivendo, né, um momento muito complicado, que é esse Covid-19, ou coronavírus, né, como é conhecido. E nós vamos observar uma coisa muito importante. Eu estava fazendo uma pesquisa, um levantamento a respeito dessa questão de pestes. E aí, olha só o que eu encontrei. Mais um dado da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: em março de 2020, portanto no mês passado, esses números que eu vou falar aqui são do mês passado, estava da seguinte forma: 3.014 pessoas morrem por tuberculose por dia. 2.430 pessoas morrem de hepatite B por dia. 2.216 pessoas morrem por pneumonia. 2.110 pessoas morrem por AIDS ou HIV. 2.002 pessoas morrem por malária. Eu peguei só os primeiros números, né, dessas pestes, para os irmãos entenderem. Esse número de morte são por dia. E ainda tem mais, né? Na lista ainda tem o sarampo, febre amarela, coqueluche, cólera, dengue, rotavírus e etc. Ou seja, o mundo está cheio de pestes.
E esse sinal que Jesus ele fala a respeito que nos últimos dias nós veríamos pestes, esse sinal, ele mostra um negócio muito sério, meus queridos. Porque é uma confirmação daquilo que Jesus estava falando. Doenças que tinham sido erradicadas estão voltando, e com detalhe, voltando modificada de maneira que a ciência, de maneira que a medicina não tem tido condições de enfrentar. Nós estamos vivendo agora nesse momento terrível, nesse momento em que o coronavírus ou o Covid-19 ele está assolando a face da terra, além das outras pragas, né? Esse está assolando a face da terra. E eu tive um dado aqui de ontem, olha só, ontem, dia 8/4/2020, 1.500.000 pessoas já foram atingidas, já foram infectadas pelo coronavírus, sendo que desses 1.500.000 pessoas, 87.000 pessoas já morreram pelo coronavírus. Isso é sério, irmãos. Muitas pessoas já estão infectadas e ainda nem sabem. Mas isso mostra exatamente aquilo que Jesus falou, que nos últimos dias teriam essa situação de peste espalhada por toda a face da terra. Nós vemos que são situações, são pandemias, que é chamado. Pandemia é quando uma doença ela atinge todo o planeta, ou boa parte do planeta. Então, nós estamos vivendo essa pandemia. A razão de não estarmos reunindo na igreja é exatamente para podermos estar nos resguardando. Mas nós precisamos entender que essa pandemia ela é um dos sinais daquilo que Jesus falou com seus discípulos. Depois nós vemos um outro sinal que Jesus fala na sua palavra. Reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos. Um outro sinal da vinda de Jesus para nos arrebatar são terremotos. E nesse estudo eu gostaria sempre de dar dados oficiais. Nada que fosse chutado, nada que fosse alguém achou que ia acontecer desse jeito. Não, eu fui procurar dados oficiais. E olha só o que eu encontrei a respeito de terremotos. O aumento do número e a intensidade dos terremotos nos últimos anos deveria servir também para sacudir o íntimo dos seres humanos. Estima-se, prestem bem atenção, que ocorra a cada ano cerca de 500.000 terremotos no mundo. Sendo que desse número, 500.000, cerca de 100.000 são percebidos pelos sismógrafos, ou seja, são detectados pelo sismógrafo, que é o aparelho que mede a intensidade de tremor. E desses 100.000 que são detectados pelos sismógrafos, menos de 100 causam algum tipo de dano. Só que nessa mesma fonte, ele diz que desses 100 que causam, menos de 100 que causam problemas, eles têm sido com maior intensidade. Isso quer dizer o quê? Existe uma escala chamada escala Richter, que mede a frequência do terremoto. E essa escala, esses terremotos que têm sido percebidos, que causam estragos, têm sido cada vez mais alto na escala Richter. Ou seja, quanto mais alto for o número, é muito comum a gente ouvir falar um terremoto de 6,5 graus na escala Richter. Quanto maior for esse número, maior vai ser o estrago. Quanto maior for esse número, maior vai ser o problema. E aí quando nós vemos, e eu tive a curiosidade de olhar,
Olha só o número de terremotos por décadas. E aí nós vamos entender que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Olha só, de 1900 a 1909 foram 141 terremotos. De 1910 a 1919, 154. Isso tudo registrado. De 1920 a 1929, 321 terremotos. De 1930 a 1939, 358 terremotos. De 1940 a 1949, 347 terremotos. De 1950 a 1959, 467 terremotos. De 1960 a 69, prestem bem atenção, 1.205 terremotos. De 1970 a 1979, 1.553 terremotos. Ou seja, esses dados são até a final dos anos 70. E a partir daí, nós vemos que os terremotos têm aumentado, muito em função de que os sismógrafos têm sido também melhor. Os sismógrafos eles têm visto, né, com maior intensidade os terremotos, mas nós podemos entender também que esses terremotos têm aumentado e a sua frequência, né, tem aumentado também. Eu tinha um outro dado aqui que não deu para escrever, mas os terremotos, eles têm matado em média, prestem bem atenção nisso, em média, quando um terremoto acima de 7,5 graus na escala Richter, eles têm matado em média mais de 10 mil pessoas cada vez que ele acontece. Então, irmãos, o terremoto é um outro sinal, né? Os terremotos são outro sinal da vinda de Cristo Jesus. Ou seja, até aqui, com números oficiais, nós temos visto que os sinais têm se cumprido. A igreja do Senhor precisa estar atenta, porque os sinais têm se cumprido. Então Jesus fala, né? Aí nós vamos aqui no versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Então Jesus fala de um outro sinal que são os escândalos. E os escândalos têm sido um sinal marcante. Quando a palavra de Deus fala sobre escândalos, os escândalos têm sido um sinal marcante no mundo inteiro. E nós vamos dividir em duas partes. Primeira parte, os escândalos no mundo inteiro. Ou seja, em todos os países, nós vamos ler, nós vamos ouvir, nós vamos ver falar sobre escândalos. E em todas as áreas. Escândalo no esporte. Escândalo na política. Escândalo no meio artístico. Ou seja, em todas as áreas nós vamos ver escândalos. E eu peguei um dado aqui também, para que nós possamos estudar em cima de dados oficiais. Eu peguei alguns dados aqui para vocês entenderem a respeito do escândalo. E eu quero falar do Brasil especificamente, e especificamente na área política. Prestem atenção. Alguns escândalos aqui, a gente já tinha até esquecido deles. Olha só. O primeiro escândalo é a máfia dos fiscais. Deu um prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. O segundo escândalo, o mensalão. Todo mundo aí deve se lembrar do mensalão. 55 milhões de reais aos cofres públicos. Outro escândalo, chamado sanguessuga. 140 milhões de prejuízo aos cofres públicos. Um outro escândalo chamado bilhete premiado, que era a respeito da máfia das loterias. 800 milhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. O escândalo do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo,
923 milhões de reais de prejuízo. Os anões do orçamento, né? Ficou famoso na época, 950 milhões de reais de prejuízo. E, por último, agora o Petrolão, né? O escândalo da Petrobras, que o prejuízo ainda não está estimado, porque são tantos milhões de reais que eles não conseguiram ainda saber a quantidade que foi o prejuízo que deram para a nação. E olha só, irmãos, que coisa interessante. Com esse dinheiro todo que foi roubado, com esses escândalos todos, o Brasil poderia ter um sistema de saúde de primeiro mundo, o Brasil poderia ter um sistema de transporte de primeiro mundo, um sistema de segurança de primeiro mundo. Mas, infelizmente, nós vivemos num país que é corrupto, num país onde as pessoas, principalmente classe política, e eu gostaria de dizer uma coisa aqui importante, eu não tenho político de estimação. O certo é certo e o errado é errado, não importa quem fez, e a Bíblia trata assim, né? Nós não podemos ter corruptos de estimação. Quem está errado e vai pagar. Quem está certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós poderíamos estar em uma outra situação na área de saúde, de educação, de segurança, mas, infelizmente, os escândalos, os roubos, fazem com que o nosso país, mesmo tendo todas as riquezas que nós temos, seja ainda um país de terceiro mundo. Então, nós vemos esses escândalos em todas as áreas, mas o que chama mais atenção para nós, e infelizmente, são os escândalos que acontecem no meio da igreja. Quantas vezes nós ouvimos falar de escândalos que surgiram no meio da igreja? De escândalos que surgiram no meio do povo de Deus. E isso entristece a gente. Quando nós vemos alguém passar por um escândalo, ou algum pastor, ou alguma pessoa influente passar por um escândalo, nós vamos ver que os sinais da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, ele está se cumprindo. E os escândalos acontecem principalmente em 3 áreas. Primeiro, na área sexual. Segundo, na área do poder e por causa de dinheiro. Então, toda vez que você vê, principalmente dentro de igreja, eu não estou falando a respeito de igreja A, B ou C, mas toda vez que você vê escândalos localizados no meio do povo de Deus, os motivos são dinheiro, poder e na área sexual. Mas Jesus falou algo muito interessante no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, que é o seguinte: Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem ele venha. Ou seja, é impossível não haver escândalo. Escândalos vão acontecer, mas ai daquele. E quando Jesus fala ai daquele, irmãos, é para a gente parar, pensar e tremer. Ai daquele por intermédio de quem ele venha. O que nós precisamos fazer? Vigiar. Nós precisamos vigiar para que não possamos para que não possamos escandalizar a igreja do Senhor, para que não possamos ser motivo de escândalo, porque o escândalo, ele faz uma coisa terrível. Ele faz com que pessoas desanimem de servir a Jesus. O escândalo, ele faz com que pessoas desanimem de andar na presença de Deus. E quando nós vemos isso, é algo muito triste, porque uma pessoa que ela escandaliza, que ela faz? Ela desanima outras pessoas. Elas nem entram no reino do céu e ainda impedem que outras pessoas possam entrar. É muito comum a gente conversar com alguém e falar de Jesus, falar, mas eu conheço uma pessoa que é crente, que fez isso ou que fez aquilo, por isso é que eu não acredito. Isso é uma realidade, mas ai daquele por intermédio de quem venha o escândalo.
Então, meus queridos, esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Mas nós, como cristãos, precisamos estar vigiando, né? Orando e vigiando, para que não possamos cair em tentação, para que não possamos escandalizar a palavra do Senhor. Então nós temos que estar atentos. Qualquer possibilidade de pecado, devemos sair fora. Qualquer possibilidade de escandalizar, devemos sair fora. Porque o escândalo, ele é um sinal da vinda de Cristo Jesus. E eu gostaria de falar mais ainda sobre um outro sinal, que no versículo 10, que diz assim: nesse tempo, muitos serão escândalos, e trair-se-ão uns aos outros. Sabe qual é um outro sinal a respeito da vinda de Jesus? Traição. E quando nós falamos de traição, é muito comum, né, nós nos dedicarmos a alguém, nós nos dedicarmos a alguma organização e de repente nós percebemos que nós fomos traídos. A traição é um negócio muito sério, muito complicado, né? Por quê? Porque a traição, ela nos faz sofrer e ela nos faz desacreditar nas pessoas ou nas organizações. Então, quando uma pessoa é traída, ela sofre e ela desacredita na pessoa que traiu ou na organização que traiu. Então, o que nós precisamos entender sobre isso? A traição é um sinal da vinda de Jesus. E aí eu quero falar especificamente sobre um tipo de traição, que é a traição dentro das igrejas. Irmãos, uma igreja, ela vai ser abençoada, ela vai ser uma igreja abençoada por Deus quando ela nasce de um avivamento, quando ela nasce de uma visão de Deus. Deus chama muitos homens, seja pelo avivamento ou seja por uma visão específica, para que eles possam iniciar uma obra, iniciar uma igreja. E Deus muitas vezes tem planos que faz com que essas igrejas que nascem de um avivamento ou de um chamado direto de Deus, elas sejam abençoadas. Mas o que tem acontecido, e aí eu quero falar sobre traição, o que tem acontecido é que muitas vezes na igreja, né, ou nas igrejas, nós damos oportunidade para as pessoas, nós investimos nas pessoas, nós trabalhamos com as pessoas e daí a pouco elas fazem uma rebelião, juntam várias pessoas e vão embora, entre aspas, abrir um novo trabalho, abrir uma nova igreja. Isso é uma traição, porque as pessoas muitas vezes elas não concordam ou arrumam um problema com o pastor ou com a igreja e ao invés de saírem, mas esperarem Deus um chamado para que ele possa abrir um outro ministério, ele sai debaixo de rebelião. E uma das características da traição é a rebelião. Então é muito triste nós vermos pessoas que foi investido nelas tempo, dinheiro, paciência, e daí a pouco elas saem, se rebelam e vão levar com elas outras pessoas. Isso é traição. Mas isso não assusta, porque até Jesus foi traído. E olha, irmãos, o discípulo que traiu Jesus andava com Jesus todos os dias, mas foi capaz de traí-lo. Então nós precisamos estar atentos, firmes, fortes na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos para Jesus, não importa se nós fomos traídos, não importa os escândalos que nós estamos vendo, não importa as guerras, não importa os terremotos, nada disso importa.
O que realmente importa é estarmos firmes com o Senhor Jesus. O que realmente importa é estarmos firmes na presença do Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós falamos sobre alguns sinais da vinda de Jesus. Então, eu gostaria de deixar para os irmãos que essa é a primeira parte desse estudo e na próxima semana nós vamos concluir esse estudo, porque tem alguns outros sinais e que são sinais que nós estamos vivenciando nos nossos dias. São os últimos sinais, podemos dizer assim, da vinda de Cristo Jesus. Então, até agora nós falamos sobre muitos que virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, guerras e rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, escândalos e traição. Então, na próxima semana, nós vamos falar a respeito dos outros sinais que Jesus falou nesse capítulo 24 de Mateus até o versículo 14. Então, vamos aguardar, porque na próxima semana nós vamos concluir esses sinais da vinda de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar nesse momento para que Deus possa nos abençoar. Deus querido, nós queremos te agradecer nesse momento porque podemos passar essa primeira parte dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Queremos te agradecer, Pai, porque todos os sinais têm se cumprido e nós temos certeza de que o Senhor está voltando. Nós temos certeza de que com o cumprimento desses sinais, a sua volta está próxima, Senhor. Quero pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê graça, para que possamos continuar na Tua presença. Deus querido, todos os sinais que estão acontecendo, que nós possamos estar, ó Pai, atentos a todos eles e que possamos nos fortalecer para que o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja, possamos subir com o Senhor e morar com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, que venha abençoar o Teu povo, que venha abençoar, Pai, aqueles que estão conosco nesse momento, nessa live. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, aqueles, Senhor, que são cristãos, que conhecem a Ti como Senhor e Salvador, aqueles que não Te conhecem. Deus querido, que o Senhor possa tocar no coração deles através do Teu Espírito Santo e que o Senhor possa dar vitória a cada um no nome de Jesus. Pai amado, nós queremos Te agradecer por esse momento em que pudemos estudar a Tua palavra. Que o Senhor continue, Senhor, nos alimentando a cada dia e que muito em breve possamos estar juntos para celebrar a nossa vitória. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria, antes de encerrar, de agradecer aos irmãos que estão conosco, você que é cristão, você que conhece Jesus como Senhor e Salvador, você que não conhece, nós temos disponibilidade de mostrar para você, de falar com você a respeito do plano de salvação que Jesus fez por nós. Então, você que deseja saber mais sobre esse plano de salvação, o que é ser salvo, por que nós devemos ser salvos, de que nós devemos ser salvos, eu estou à disposição para falar com você, você que quer entrar em contato comigo, o número do meu telefone é 31 98774 0591. Então, se você tem desejo de esclarecer alguma dúvida, de falar alguma coisa, fique à vontade, pode ligar para mim, pode me mandar mensagem no meu WhatsApp, estou à disposição. O telefone 31 98774 0591. Outro aviso também interessante é que no próximo domingo nós estaremos aqui às 19h30 para mais um culto, e eu quero convidar você para participar conosco, que você possa estar ao nosso lado aí, orando, clamando ao Senhor e que nós possamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Convide os seus amigos, seus familiares, vamos espalhar essa boa nova aí para as pessoas, para que eles possam estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, próximo domingo, 19h30, vamos estar juntos louvando o nome do nosso Deus. Um outro aviso especial é que, segundo autoridades da nossa cidade, e não só da nossa cidade, mas nós temos ouvido isso, essa semana agora e a próxima semana são, segundo as autoridades que entendem do assunto, as 2 piores semanas para que nós possamos sair de casa. Ou seja, devemos permanecer em quarentena, vamos
nos preservar e preservar as pessoas que nós amamos, né? Porque, segundo as autoridades, essas 2 semanas são as piores, onde estará chegando no pico, né, da questão de contagiar as pessoas. Então vamos estar, né, colaborando, vamos nos preservar e preservar as pessoas que nós amamos também. E para encerrar, um outro aviso é que mais tarde nós vamos estar disponibilizando no YouTube essa mensagem. Então você que assistiu só um pedaço, que não deu para assistir, né, que você possa então depois ir lá no YouTube, dar uma olhada, e se você quiser anotar alguma coisa, né, fique à vontade lá você tem como parar para poder anotar, e você vai então poder estar ali no YouTube vendo ou revendo, né, esse estudo da palavra do Senhor. Amém? Então até na próxima quinta-feira com esse estudo, né? No domingo nós vamos ter o nosso culto, na terça-feira, e na próxima quinta-feira nós vamos estar concluindo esse curso, esse estudo a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. E que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.